Amém, boa noite. Prazer muito grande estar junto com você aqui nessa noite, culto da família. Você está me ouvindo aí, tranquilo? Deixa eu ver qual que fica melhor aqui. Aqui a gente tem até o privilégio de escolher o microfone. Esse aqui ou esse aqui? Esse? Então, amém, vamos nesse aqui então. Feche os seus olhos, ore junto comigo em nome de Jesus por essa palavra. Hoje é o culto da família, um culto que nós sempre temos um tema direcionado para a família, para a nossa casa. E nós cremos em nome de Jesus que o Senhor estará falando aos nossos corações nessa noite. Ore junto comigo em nome de Jesus. Querido Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estar na tua casa, pelo privilégio que temos, ó Deus, de erguer as nossas mãos, nossos lábios, declarando hinos de louvores a ti, Senhor. Nesse momento, Deus, nós estaremos lendo a sua palavra e pedimos a ti que teu Espírito esteja falando aos nossos corações, ministrando aos nossos corações. Assim, Deus, nós oramos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Hoje, esse culto tem uma dinâmica um pouco diferente, por conta, de ser o último culto, domingo, o último domingo à noite do mês, nós temos o culto da família. Mas esse culto de hoje ele está sendo organizado pelo Ministério de Evangelismo e Família. E aí eu convido você que está nos visitando, que no final a gente tem uma pequena recepção, para receber os irmãos lá embaixo. Então, não vá embora sem antes parar um pouquinho lá embaixo, para que a gente possa conversar, para que a gente possa te conhecer melhor, para que a gente, segundo o ditado do mundo, trocar uma ideia. E com certeza é um prazer muito grande receber vocês aqui, tá bom? E isso também está aberto para a igreja também, em nome de Jesus. E o tema dessa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, que Deus colocou no meu coração, o tema fala sobre a família de Bartimeu, da queda à restauração. E logo na introdução eu quero começar lendo esse texto que está lá em Marcos 10, do 46 ao 52. Abra a sua Bíblia fazendo um favor. Marcos 10, do 46 ao 52. O tema é a família de Bartimeu, da queda à restauração. Amém? Você que está nos visitando, se você não tem uma Bíblia em mãos, você pode acompanhar a leitura aqui, nessa tela acima aqui da minha cabeça aqui, tá bom? Onde nós estaremos fazendo essa leitura. Então a palavra de Deus lá em Marcos 10, 46 ao 52 diz o seguinte: E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se, deu um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu te faça? O cego respondeu: Mestre,
que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, você foi salvo porque teve fé. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Amém. No primeiro momento, irmãos, eu quero trazer para a nossa reflexão, esse texto, ele descreve a vida de um homem deficiente visual, um mendigo, morador em situação de rua, uma pessoa cheia de sequelas. E no primeiro momento eu quero que você entenda que sempre que você olha para uma pessoa nessas condições, por trás dele tem uma família também sofrendo. Por trás daquele homem cego, mutilado pela enfermidade, abandonado pela sociedade, por trás dele tinha uma família sofrendo. Então, no primeiro momento, a gente tem que pensar dessa forma, nesse entendimento. Sempre quando você vê alguém passando por uma circunstância difícil, veja dessa forma: por trás daquela pessoa tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão, tem uma irmã, tem um filho, uma filha, que sofre pelo problema daquela pessoa. Você lembra lá aquela passagem que retrata sobre um endemoniado de Gadara, um homem que ficava nos sepulcros se mutilando o seu corpo. E quando aquele homem teve ali então um encontro com Jesus, foi liberto e foi enviado para a sua casa, toda a sua família, todos os seus se alegraram com os feitos que Jesus fez na vida dele. Então aquele homem sofria, mas existia alguém por trás dele. Enquanto Bartimeu estava na estrada, no caminho de Jericó, ali, pedindo esmolas para sobreviver, por trás tinha um pai, tinha uma mãe, tinha uma família que sofria junto com ele. Entenda dessa forma. Eu não sei qual a experiência de vida que você tem, mas eu tive um tio que ele tinha um problema, uma deficiência mental, e por mais que a família tentasse acolher, cuidar dele, ele era classificado na sociedade que a gente vive como um morador em situação de rua. E quando você para ver um ente da sua família vivendo dessa forma, você sofre junto com ele. Você sofre junto com ele. E assim foi a família da minha mãe, que sofria junto com esse irmão, com esse filho, porque por mais que a família quisesse ajudar, ele voltava para as ruas. Quando você vê um jovem, um homem, uma mulher dependente das drogas, lembre-se, por trás dele também tem uma família sofrendo. Quando você vê um jovem entregue no mundo da criminalidade, lembre-se, por trás desse jovem tem uma família sofrendo. Eu nunca vou esquecer um episódio que aconteceu comigo há alguns anos. Um jovem, filho de uma irmã da nossa igreja, ele ficou um período da vida dele preso. E quando ele foi posto em liberdade, essa mãe solicitou que nós fôssemos visitá-lo no Morro do Estado. Nós assim prontamente fomos.
E enquanto nós estávamos naquela localidade, houve ali um confronto entre o crime organizado e a polícia, ocasionando assim a morte de um jovem que era aliciado pela facção criminosa daquele local. E nós, quando estávamos descendo ali o Morro do Estado, nós visualizamos aquele jovem ali já morto, mas do lado dele tinha um pai sofrendo, tinha um pai chorando, tinha um pai abraçando aquele corpo, perguntando por quê. Por que ele não seguiu os conselhos, por que ele não ouviu o que o pai sempre repetia. Então, eu quero que você entenda dessa forma. Aqui tem um homem sofrido, mas junto com ele tem uma família sofrida. Junto com esse mendigo cego, tinha uma família sofrida. Inclusive, o próprio texto fala de um pai chamado Timeu. E no primeiro tópico eu quero falar, irmãos, sobre o pecado original e as suas consequências para a família. Porque Bartimeu, irmãos, ele vivia enfermo, vivia mendigando, pedindo diariamente uma forma de sobreviver, porque naquela família existiam sequelas do pecado original. Quando Deus criou a família, a palavra de Deus diz, lá em Gênesis 1:31, você não precisa abrir, diz que viu Deus que tudo quanto ele tinha feito era muito bom. Então, tudo que Deus fez era muito bom. A família, ela recebeu um selo divino de perfeição. Mas o pecado original, a queda do homem, a queda de Adão e Eva, trouxeram sequelas para a família. Desde então, a família entrou em um estado de decomposição, de destruição. A família de Adão e Eva passa a sofrer os desgastes do pecado original. E ali, nessa família, acontece ali o primeiro homicídio retratado na palavra de Deus. Daí para frente, é ladeira abaixo. A gente vai encontrar na Bíblia separação familiar, violência doméstica dentro da família, violência sexual dentro da família, tudo isso é retratado na Bíblia. Divisão, mentiras e diversos outros problemas. Poderia pontuar aqui cada um deles para vocês e vocês entenderiam do que eu estou falando. Então a família, irmãos, desse homem, de Bartimeu, ela também sofria com o pecado original, porque a enfermidade, as doenças e tudo de ruim que existe no mundo, irmãos, é fruto do pecado original. Eu quero que você entenda também que isso não pode ser um suporte para você falhar, para você errar na sua família. Com a seguinte justificativa: a minha família hoje está passando por uma crise porque Adão que é o culpado. Não. Porque o próprio Deus falou para Caim: olha, o pecado está diante de vós, mas cabe você dominá-lo. Cabe você a dominar. Mas é um fato. O pecado, irmãos, tem sido um instrumento de destruição para a família. E foi na vida de Bartimeu. Porque as sequelas que ele vivia nada mais é do que fruto do pecado que está presente na sociedade, na nossa vida e na família. Quando Deus criou o mundo, tudo era perfeito.
o Deus Criador, tudo era perfeito. A família foi criada para ser um reflexo da glória de Deus. Mas o pecado de Adão e Eva trouxe uma maldição que afetou todas as famílias. Desde então, a humanidade enfrenta tragédias, assassinatos, traições, doenças e separação. Então guarda no teu coração, irmãos. Hoje, nós vemos famílias desestruturadas, acometidas por doenças, vícios, separações, pobreza. Tudo isso, irmãos, é reflexo do pecado original. Mas a história de Bartimeu nos mostra que Deus não abandona as famílias feridas. Deus não abandona as famílias feridas. Então guarda no teu coração, primeiro tópico. A primeira reflexão para a gente guardar no coração nessa noite. Atrás de uma pessoa excluída, ferida, atrás de uma vida destruída, tem uma família. Uma família que sofre junto com ele. Guarda no teu coração que hoje, grandes problemas que nós temos na família são frutos do pecado original, que está presente na vida do homem. E cabe a cada um de nós lutar contra isso. Cabe a cada um de nós fortalecer o espírito para que então nós possamos vencer os desejos da carne. No tópico 2, eu quero falar para vocês sobre a fragilidade do projeto familiar. A fragilidade do projeto familiar. A família de Bartimeu, a família de Timeu, ela passava por sequelas do pecado. E nesse texto, nós vemos também a fragilidade dos projetos familiares. Nós lemos aqui, irmãos, que quando Bartimeu chegou até Jesus, Jesus perguntou: o que você quer? Ele falou: que eu volte a enxergar. Lemos ou não? Lemos, amém? Você lembra disso, amém? Que eu volte a enxergar. Então, quando essa criança nasceu, ele trouxe alegria para aquele lar. A maior satisfação que os pais conseguem ter na vida é ver os seus filhos prosperarem, é ver os seus filhos crescerem, é ver os filhos vencerem. Mas aí surge a fragilidade dos nossos projetos familiares. Surge aqui a fragilidade dos projetos dessa família. Porque Timeu, o pai de Bartimeu, viu ao longo da trajetória daquele homem, daquela criança, daquele jovem, viu ele perder a sua visão. Mas viu muito mais do que isso. Viu a vida dele sendo destruída aos poucos. Ele perde a sua visão e a consequência disso é ele passar a mendigar na rua. Os projetos familiares, irmãos, são frágeis. Quantos pais fazem plano para os seus filhos, sonham em vê-los crescer, estudar, trabalhar, construir uma vida abençoada, mas a vida, ela é, irmãos, frágil. É frágil. Timeu, ele teve um filho, sonhou provavelmente com um futuro brilhante para ele, mas em algum momento Bartimeu perdeu a visão, seu destino mudou drasticamente. Em vez de ser um homem de sucesso, tornou-se um mendigo à beira do caminho. Fragilidade nos nossos projetos familiares.
Na nossa igreja, nós tivemos a oportunidade, a triste oportunidade, a tristeza de participar de eventos de despedida de jovens que partiram desse mundo. Me recordo que eu já estive presente em 3 sepultamentos de 2 adolescentes de 13 anos e uma adolescente de 12, que faziam parte dessa congregação. Olhando no aspecto familiar, o pai e a mãe com certeza projetou um futuro glorioso para os filhos, mas surge o inesperado. Surge o inesperado. E aí, irmãos, é que a casa cai e a gente vê que nós não somos nada. Quantas das vezes está tudo muito bem, desfrutando momentos de felicidade na nossa família, mas de uma hora para outra chega a notícia de uma enfermidade. Nas vésperas de ser ordenado pastor, minha filha fez um exame de sangue e recebeu um pré-diagnóstico de leucemia. Como fica o seu coração? Mas isso mostra a fragilidade dos nossos projetos familiares. Então, se eu sei que a vida é frágil, que tudo muda de uma hora para outra, como mudou nessa casa, na casa de Timeu, porque o seu filho foi acometido por uma cegueira que nós não sabemos o motivo, ocasionando que ele fosse mendigar na rua. Assim, irmãos, acontece na nossa casa. Recebemos a notícia de uma hora para outra de algo inesperado que foge das nossas mãos. Quantos pais que fazem parte dessa congregação hoje não oram, não clamam a Deus pela vida de um filho que está no leito hospitalar, mostrando assim como que o projeto familiar é frágil. Então, se eu entendo isso, que o projeto familiar é frágil, que a nossa vida é frágil, que tudo muda conforme mudou na família de Timeu, eu preciso valorizar os momentos de família. Eu preciso valorizar as refeições que são feitas à mesa. Eu preciso valorizar os momentos que eu tenho ao lado dos meus filhos, da minha esposa, do meu esposo, ao lado da minha família. Porque tudo pode mudar de uma hora para outra. Isso, irmãos, ainda acontece hoje, a fragilidade dos projetos humanos. Quantas famílias não veem os seus projetos desmoronarem? Um filho envolvido nas drogas, uma doença inesperada, um acidente que muda tudo. Um acidente que muda tudo. Então, famílias sofrem hoje por conta do pecado que está presente na sociedade. Por trás desse sofrimento tem um pai, tem uma mãe, tem irmãos, tem tios que sofrem juntos. As famílias sofrem porque nós estamos envolvidos em um projeto familiar frágil. Porque somos frágeis. O ser humano não é nada. A Bíblia diz que nós somos, irmãos, como o fogo de uma vela que vem o vento e apaga, ou uma neblina que vem o vento e dissipa. Assim é a nossa vida. Então, por quê? Já que a vida é tão frágil,
eu conduzo a minha vida familiar pautada na amargura, no ressentimento, na mágoa, por que não aproveitar o momento, amar, abraçar, cuidar um do outro, dizer te amo, dizer que você é importante, valorizar o tempo dentro da casa, dentro da família, porque tudo acaba, irmãos, de uma hora para outra. No terceiro tópico, irmãos, a respeito desse texto, eu quero falar sobre a integridade de um homem não impede o sofrimento. A integridade de um homem não impede o sofrimento. Você sabe qual o significado do nome Timeu? Significa homem muito honrado. Homem muito honrado. E está aí uma característica muito importante na vida de um judeu, é que ele vivia segundo o conceito do seu nome. O nome Timeu significa homem muito honrado. Mas ser muito honrado não foi suficiente. Não impediu que o sofrimento chegasse naquela casa. Isso sugere, irmãos, que Bartimeu, sendo um homem honrado, respeitado, conhecido, possivelmente admirado, no entanto, ser honrado não impediu que o sofrimento atingisse a sua casa. Isso nos ensina que ninguém está isento de problemas na vida. Ninguém está isento de problemas na vida. Você pode ser um servo fiel, irmãos, um pai amoroso, uma pessoa íntegra, e ainda assim a sua família pode enfrentar lutas. Vamos dar um exemplo aqui na Bíblia? Jó, homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Mas o que aconteceu na casa dele? Perdeu seus bens, perdeu seus filhos. Então, ser íntegro, ser um servo fiel diante de Deus, não impede, irmãos, que o problema não venha chegar na nossa casa, na nossa vida. Um outro exemplo, José. José foi um homem, um jovem íntegro, fiel, honesto, mas passou por diversos problemas, irmãos. Passou por diversos problemas. Se você está passando por uma tribulação hoje, não significa que Deus te abandonou. O sofrimento, irmãos, ele pode nos moldar para um milagre maior. No mundo, a palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições, mas tenha coragem, eu venci o mundo, disse Jesus. Então, irmãos, nesse texto que nós lemos aqui, sobre a vida desse cego, entenda, atrás desse homem tinha um pai, tinha uma mãe, tinha uma família que sofria junto. Entenda que nesse texto nós encontramos uma família que recebia as sequelas do pecado. A enfermidade é a sequela do pecado. Mas pastor, me explica isso melhor. Quando Deus criou o homem, tudo era perfeito, irmãos. Quando o homem cai, vem consequências sobre a nossa vida física, emocional e espiritual. E dentre as consequências no nosso corpo físico, é o quê? É as sequelas no corpo. É a doença, a fragilidade do corpo ao longo do tempo. Então, nessa família, nós encontramos uma família sequelada pelo pecado. Nós encontramos aqui nesse texto uma família onde os seus projetos familiares foi destruído. De uma hora para outra aconteceu algo que mudou a história dessa família.
Aquele homem, Bartimeu, perdeu a sua visão, passou a mendigar, e aquela família entra num círculo de problema atrás de outros problemas. Nesse texto nós vemos, irmãos, que ser íntegro, honesto, ser um homem de Deus, não quer dizer que nós estamos imunes a problemas. Quantos aqui são servos de Deus, homens honrados, mulheres honradas, e não passam por problemas, irmãos? É a realidade da vida. Existe uma teoria teológica que diz que quando você está em meio às lutas, é porque você está distante de Deus, ou porque você vive no pecado. Mas essa é uma mensagem, irmãos, cheio de fraudes, de mentira, porque ao olhar a palavra de Deus, nós vamos ver homens íntegros sofrendo no ambiente familiar. Davi, irmãos, foi um homem segundo o coração de Deus, mas um homem que passou por tantos problemas na sua família, violência sexual, violência física, ao ponto de um filho ceifar a vida do outro, separação, intriga, adultério, traição, tudo isso Davi viu na família dele. Mas aí, irmãos, entra o ponto mais importante dessa história, que apesar dessa família, a família de Timeu, sofrer com o seu filho, sofrer com as sequelas que aquele homem carregava no seu corpo, na sua alma, essa família, ela passa por um processo de restauração. Ela passa por um processo de restauração, é o último tópico. A restauração familiar acontece quando há um encontro pessoal com Jesus. O que mudou a história de Bartimeu? Ele ouviu falar de Jesus. Mas apenas ouvir falar não foi suficiente. Ele conhecia Jesus de ouvir falar. Possivelmente, alguém já tinha contado algo que Jesus fez de extraordinário. Mas ouvir falar não mudou a vida dele, porque ele continuava sendo um mendigo e cego, à margem da sociedade. O que trouxe a restauração para aquela família foi uma relação pessoal com Jesus. Uma relação pessoal com Jesus. Quando ele clama, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitas pessoas tentaram calá-lo, mas ele gritou ainda mais alto e Jesus o chamou. E quando Bartimeu foi curado, irmãos, a sua família também foi restaurada. Porque não há experiência mais profunda do que você ver a restauração de Deus chegando na sua casa. Possivelmente você que é pai, se você já teve um filho internado, hospitalizado, doente, enfermo, você deve lembrar o grande alívio e o grande motivo de felicidade quando você vê essa vida sendo restaurada. Quando você chega em casa com o seu filho, com a sua filha, no colo, ou andando ao seu lado, vem um bálsamo sobre você, porque ali você desfrutou de uma restauração familiar. Muitas das vezes a gente vê esse processo de restauração não num quadro clínico, mas a restauração de um casamento, a restauração de uma relação que foi rompida pela amargura, por ressentimento ou algo do tipo. Então, quando Bartimeu foi curado, toda a família foi restaurada junto, irmãos. Toda a família foi restaurada juntos. Quando um membro da família sofre, todos sofrem juntos. Pelo menos
numa família unida. Quando um vence, todos possuem um motivo de celebrar juntos. Uma aplicação, irmãos, para essa mensagem. A restauração, irmãos, da nossa família não acontece apenas quando nós conhecemos ou ouvimos falar de Jesus, mas sim quando nós temos um encontro real com Ele. Ter um encontro real com Jesus é sinônimo de um processo de restauração. Se você, irmãos, quiser mudança na sua casa, você precisa ter uma relação pessoal com Ele. Talvez você se identifique com a família desse cego. Uma família mutilada, destruída. Uma família que o projeto familiar foi destruído por um acontecimento, por um fato. E a destruição desse projeto familiar, ou a tristeza que veio a esse projeto familiar, ele demonstra o quanto nós somos frágeis, mas aí nós precisamos aprender com o tópico 4. A restauração existe, ela é possível, mas em Cristo Jesus. Mas quando nós saímos do superficial e vamos para algo profundo com Deus. Ouvir falar não mudou a história daquela família. Mas quando Bartimeu teve um relacionamento pessoal com Jesus, tudo mudou. Lá em Atos tem aquela passagem do carcereiro que Paulo falou: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Para a gente concluir, a história de Bartimeu e sua família nos ensina 4 verdades profundas. A primeira, o pecado original trouxe sofrimento para todas as famílias. Segundo, nossos projetos possam ser destruídos em um instante, mostrando a fragilidade da nossa vida. Terceiro, a integridade não nos isenta dos problemas, mas nos fortalece para enfrentá-los. E quarto, a verdadeira restauração acontece quando temos o encontro real com Jesus. Imagine a alegria daquela casa quando Bartimeu voltou enxergando. Eu não sei se ele realmente morava na rua ou se ele fazia uma rotina diária de sair de casa e ir para a rua mendigar. Mas um dia ele saiu de casa cego e voltou restaurado, porque teve um encontro com Deus verdadeiro. Hoje, irmãos, assim como Bartimeu passava, como Bartimeu estava ali naquele local e ouviu falar de Jesus, teve uma relação pessoal com Jesus, porque Jesus passava ali, hoje nós estamos ouvindo falar de Jesus. Hoje nós estamos tendo uma relação pessoal com Jesus. E Ele passa aqui, irmãos. E Ele pode transformar a tua vida. Ele pode transformar a sua família. Hoje Jesus continua passando, chamando aqueles que clamam por Ele, como fez com Bartimeu. Sua família pode estar enfrentando lutas, mas é possível a restauração em Cristo Jesus. Aí eu te pergunto, você está disposto a clamar como Bartimeu fez? Você está disposto a pagar um preço? Que nós possamos, irmãos, ter esse encontro pessoal com Cristo e permitir que Ele transforme a nossa vida. Que Ele transforme a nossa vida. O que você está passando hoje na sua família? Um problema no casamento? Problema com seu filho? Um problema de relacionamento na sua família? Divisão, contenda?
que você está passando? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Nós sofremos juntos. Nós sofremos juntos. Os pais sofrem juntos com os filhos, mas também celebram juntos. Se você está vivendo um momento de sofrimento, clame por Jesus, para que você possa celebrar junto com a sua família a restauração, o renovo, algo novo que Deus deseja fazer no teu lar. E nesse momento, irmãos, eu quero orar por você. Eu quero orar por essa palavra. Quero chamar aqui o Ministério de Louvor. Para que a gente esteja aqui orando, cantando o louvor juntos e declarando as bênçãos de Deus. O problema familiar daquela casa, da casa de Timeu, foi solucionado quando alguém clamou. Deixa eu te contar um pouquinho, em 2 minutinhos, uma experiência que nós tivemos ontem, na Caravana do Amor. Você vai entender o que isso tem a ver com a palavra. Faltando poucos metros e poucos minutos para acabar o nosso tempo, tinha 4 jovens sentados no cantinho, no meio da rua. Nós chegamos, falamos de Deus, falamos de reconciliação, falamos de Cristo, falamos de transformação de vida. E eles estavam, principalmente um, que estava com a camisa do Flamengo, estava muito resistente. Muito resistente. Cara emburrada, fechada. Parece que tinha perdido um título, o Flamengo. E ali o pessoal insistindo, orando, conversando. E eu senti que um portão abriu na casa de frente. E eu fui em direção à casa, porque eu vi que ali existia uma resistência muito grande. Quando eu cheguei no portão, aquela senhora estava chorando, porque ela era mãe de um daqueles jovens, 22 anos. E aí, ela chorando, emocionada, eu falei assim: seja um milagre que a sua família precisa. Você quer receber uma oração? Você quer receber uma palavra no seu coração? Ela falou: eu quero. Eu chamei a Rose, que estava junto comigo, a Adriana, a Ana Beatriz, e falei: vocês. Ela estava com a roupa como se fosse um pijama. Eu entre, ore lá por ela que eu vou ficar aqui fora. As meninas oraram por ela. E aí, quando nós estávamos saindo, aquele jovem resistente falou assim: eu quero aceitar Jesus hoje na minha vida. Eu fiquei olhando e eu vi o impacto que uma decisão da mãe teve na vida dele. Olha, eles estavam distantes um do outro. Ele não viu o que aconteceu dentro da casa, ele não viu o que aconteceu naquele ambiente, mas a decisão da mãe de receber uma oração, de abrir o seu coração para Cristo, imediatamente, na mesma hora, trouxe um resultado na vida do filho. Gente, que coisa impressionante!
E aí o diácono Luiz abraçou ele, orou por ele, oramos juntos e cremos que essa vida foi salva e Deus está cuidando dessa família, dessa vida. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Quando você clama pela sua família, quando você abre o seu coração, independentemente do que você esteja vivendo, o sobrenatural de Deus vem sobre o membro da sua família e traz um renovo, traz algo novo, traz restauração, traz cura. Mas você precisa ter uma posição com Deus. Quantos casamentos não estão destruídos? Quantas famílias destruídas? Por quê? Porque simplesmente não clamamos: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E vivemos, irmãos, no relacionamento superficial com Ele, só ouvindo falar, mas não desfrutamos de algo maior e mais profundo. O milagre acontece em você, irmãos. O milagre acontece em mim, para depois alcançar os meus filhos, a minha casa, a minha família. O milagre aconteceu em Bartimeu e com certeza trouxe alegria ao coração do seu pai Timeu e toda aquela casa. O milagre começa em você. E olha, se você veio hoje à noite aqui na igreja, foi porque o Espírito Santo te trouxe aqui. Foi porque Deus queria falar no teu coração e dizer para você: eu tenho algo novo para você. Eu tenho o novo de Deus na sua vida, no seu casamento, no seu ministério. Eu tenho algo novo para você na sua família. Mas você precisa sair, irmãos. Você precisa sair desse relacionamento superficial para algo mais profundo. Você precisa ter um encontro verdadeiro com Deus. E aí sim, você vai desfrutar do renovo e da restauração que essa família viveu. E eu quero abrir uma oportunidade para você. Você que está aqui, irmãos. Talvez você já ouviu falar de Jesus na internet, no trabalho, no colégio, ou talvez você frequente a igreja durante muito tempo, mas você não teve ainda uma experiência profunda com Ele de restauração. É o tempo, irmãos. Tudo começa com uma decisão. Não perca essa oportunidade hoje. Bartimeu, ele foi um oportunista, irmãos. Sabe por quê? Jesus passava no caminho para Jericó, de Jericó para Jerusalém. Jesus não voltaria mais ali, porque ele foi crucificado em Jerusalém. Seria a última oportunidade que aquele homem teria, e ele se apegou à última oportunidade. Foi curado, sua família restaurada e mais ainda, passou a seguir Jesus pelo caminho. Hoje, Jesus passa aqui. Mais uma oportunidade na sua vida. Não sei se acontecerá novamente amanhã, mas hoje é o tempo do renovo, da restauração e do milagre que Ele quer fazer na sua vida. E você precisa clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem alguém, irmãos, aqui presente entre nós que estava afastado do Senhor, mas Deus hoje falou no coração, e hoje essa pessoa deseja voltar aos braços do Senhor? Tem alguém? Faça um gesto com sua mão para que eu possa ver. Ou tem alguém aqui presente que hoje deseja aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Algumas mãos? Tem alguém? Todos são do Senhor?
E tem alguém, irmãos, aqui que está passando algum problema na família e precisa de oração? Se você está passando por algum problema na família e deseja oração, vem aqui na frente que eu quero orar por você, fazendo um favor. Vem cá, meu irmão, em nome de Jesus. Qual o nome do senhor? Roseval Sejeca. Tem mais alguém, irmãos, que quer acompanhar o Roseval? É o tempo de Deus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Santo Deus e amado Pai, meu Deus, muitas das vezes, Senhor, nós temos planos, projetos familiares, de uma hora para outra, nós vemos tudo isso desabar. Isso demonstra o quanto os nossos projetos são frágeis. E aqui, Senhor, está a tua igreja. Uma igreja que não está isenta dos problemas na vida, no casamento, na relação com seus filhos, mas uma igreja que reconhece o caminho da restauração. Uma igreja que reconhece que o filho de Davi pode mudar todas as circunstâncias da nossa vida. E uma igreja que clama hoje: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Meu Pai, contempla a vida dos meus irmãos que vieram aqui na frente, ó Deus. Meu Pai, no íntimo do coração de cada um deles, o Senhor conhece as batalhas, as lutas que eles estão vivenciando. Traz o renovo, Senhor. Traz a restauração, traz a paz que eles precisam. Traz a resposta que hoje eles vieram buscar na tua presença, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como a restauração, o renovo veio sobre a vida de Bartimeu, assim eu peço que o filho de Davi alcance essas famílias, tragam paz, tragam renovo, tragam restauração que eles precisam na sua vida e na sua família. Assim eu oro e os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que eles possam levantar a cabeça e seguir em frente, crendo que o Deus da restauração, que o Filho de Davi está cuidando da vida de cada um deles, para a honra e glória do teu santo nome. Assim nós oramos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a igreja do Senhor diga amém. Glória a Deus, aleluia. Deus é contigo, irmãozão. Helena, Deus é contigo, em nome de Jesus. Vamos cantar esse louvor juntos, igreja, em nome de Jesus.